descobrir. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão de óleo essencial no emagrecimento, né? Como que os óleos essenciais podem ajudar a gente no processo de emagrecimento? E é uma pergunta que a gente recebe muito, né? Muita gente pergunta assim, nossa, como é que eu vou usar óleo essencial para emagrecer? Como que o óleo pode me dar suporte para isso? E as pessoas, desculpa, acham que o óleo essencial é milagroso, que você vai tomar umas gotinhas de óleo, que você vai ficar fina, magra. E aí eu vim te contar que eles sim vão te ajudar muito, mas ele não faz milagre, né? E é justamente a proposta dessa aula a gente conseguir fazer, te mostrar como que seu corpo funciona e o que você precisa fazer para que o óleo essencial tenha um resultado geral, né, complexo no seu corpo, como que ele vai conseguir tratar o seu organismo como um todo. E aí, se a gente for pensar, e eu coloquei aqui, né, sobre a questão do peso, né, gente, não é só a questão da estética, do sobrepeso, de você não estar parecendo, você não está gostando do seu corpo, né? Quando a gente está com peso elevado, né? Quando a gente está fora do peso, a gente tem um aumento do colesterol e do triglicérides, né? Justamente pela dificuldade da alimentação, fígado gorduroso, né? Tem maior propensão a ter problemas com câncer, tem ronco e apneia do sono, a gente tem um rendimento menor, né, no nosso dia, porque você fica mais cansado, tem uma dificuldade maior em fazer exercício, em fazer as atividades cotidianas, né? E tudo isso leva a uma diminuição da qualidade de vida, né? A gente tem uma qualidade de vida um pouco menor quando você... E aí, quando eu falo não só sobre a questão do peso ali de imediato, né? Mas quando a pessoa já está mais obesa mesmo, né? Quando está mais pesada, isso atrapalha demais, né? Não só na estética, mas principalmente na questão da saúde. E aí, quando eu quero falar com você, eu coloquei todos esses pontos aqui para a gente discutir hoje, né? Que a gente vai falar sim, sobre cada um deles e sobre como que tudo isso num conjunto vai ajudar a gente a emagrecer, ou como que nós vamos conseguir ficar estagnado se a gente não cuidar do nosso corpo como algo global, como algo que vai... Não adianta nada você tomar um olhinho ali, achando que um Smart Sass isolado, e não olhar você como um indivíduo, né? Como um todo, que precisa ser cuidado de maneira segmentada, mas também de uma forma holística, que vai te trazer um resultado em geral. Então, a gente precisa olhar todos esses fatores, eles interferem no nosso ganho de peso, né? Eles predispõem o nosso ganho de peso, como dificuldade de dormir, sono de má qualidade, né? Então, às vezes, você dorme ali no intervalo de tempo de 8 horas, mas você não tem uma qualidade do sono, seu sono é picado, ou você não entra no sono REM, ansiedade e estresse crônico, funcionamento intestinal inadequado, retenção de líquido, e a compulsão, né? E quem aí não tem essa compulsão, muitas vezes, de ficar ali comendo fora de hora ou atacando a geladeira à noite, né? A alimentação inadequada e a falta de exercício físico também interferem para a gente ter essa questão do sobrepeso, né? Predispõe a gente a ter um acúmulo de peso. Gente, é matemático, né? Não adianta. Se você ingere mais do que você gasta, isso vai fazer com que você acumule peso. E às vezes a gente fica acomodado com coisas tão pequenas que nós não deixamos de se movimentar por coisas assim muito ridículas, né? Então, a gente deixa de... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A minha a academia que eu vou malhar fica... Ela a 5 quarteirões daqui, né? 6 quarteirões, mais ou menos. E aí, muita gente vai malhar de carro. O povo pega o carro e não desce para a academia,
fazer exercício, não faz uma caminhada, né? Às vezes a gente vai numa padaria que é do lado de casa e a gente não caminha, não se exercita. Então, é muito importante que, se a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa que a gente vai movimentar e fazer exercício físico, que a gente consiga fazer isso, né? Que a gente vai levantar para pegar um copo d'água, vai dar uma caminhada, vai se movimentar, né? E aí, quando a gente pensa em dificuldade de dormir e falta de sono, e nesses fatores, eu achei tão interessante, eu sabia disso, mas eu não tinha estudado ainda com afinco, né, sobre como que a gente pode conseguir ter uma qualidade, como que a qualidade do sono interfere no nosso ganho de peso, né? E eu sabia disso, eu falei, gente, muitas vezes quando você conversa com alguém que tá com sobrepeso, que está querendo emagrecer, a gente pergunta, como é que está o seu sono? E a grande maioria das vezes o sono da pessoa é de má qualidade. E aí, olha o que eu descobri, isso eu não sabia, eu achei muito interessante, né? Que uma noite de sono mal dormida eleva a produção de hormônios que aumentam o apetite, como a grelina. E também diminui os hormônios da saciedade, que é o caso da leptina. Então, se você dormiu muito mal, e aí a gente faz sentido, né? Você vê pessoas que atacam geladeira à noite, e que tem acorda com muita fome, né? Por quê? Porque houve essa mudança, essa desregulação hormonal, né? Essa produção de hormônio, ela foi acontecendo ali ao longo da noite, porque você está tendo uma noite de sono de má qualidade. Então, se você quer emagrecer, é importante que você cuide do seu sono, né? Que esse sono ele consiga ser cuidado. E como que a gente vai cuidar desse sono, né? Não sei por que me veio isso na cabeça, mas me veio para falar sobre, por exemplo, criança que dorme mal. Às vezes ela está associada, o hormônio do crescimento é secretado no período da noite. Então, se você conhece uma criança que está dormindo mal e que não está crescendo, tem a ver com a rotina de sono, né? Se ela está indo dormir muito tarde, ou se tem a ver também se o sono dessa criança está sendo de má qualidade, se ela está dormindo mal. E da mesma forma é a gente, por exemplo, a questão de sono. Se você está ali tendo uma qualidade de sono ruim, né? Se você está indo dormir muito tarde, gente, isso faz muito mal. Ah, não, Angélica, mas eu vou dormir às 3 da manhã, mas eu acordo às 10 da manhã. Eu estou tendo ali um intervalo de tempo de horas grande, mas mesmo assim o nosso corpo ele foi programado para a gente dormir quando o sol vai se pondo e para a gente acordar quando o sol vai nascendo. E aí, se você deixa para ir dormir muito tarde, 1, 2, 3 horas da manhã, isso atrapalha o seu ciclo circadiano, né? Então, é importante que a gente... Ai, Angélica, mas utopia, você acha que eu vou conseguir dormir 9, 10 horas da noite? Tá, mas então tenta dormir ali o máximo que você puder, né? Ali umas 11 horas no máximo, e tenta acordar cedo, né? Evita fazer exercício físico à noite, né? Tenta acordar de manhã, é preferível que você acorde mais cedo e faça o exercício de manhã. Você vai liberar endorfina, serotonina, você vai ter gás para o seu dia do que você ir dormir à noite. Aí você me fala assim, mas que marmota, o que isso tem a ver com emagrecimento? Tem tudo a ver, né? A programação do nosso corpo, a forma como ele vai se organizando, né? E isso tem a ver com metabolismo, isso tem a ver com queima calórica, isso tem a ver com qualidade do sono e, como consequência, produção de hormônio e com o seu emagrecimento com sucesso ou não, tá? Então, crie hábitos antes de dormir. Chás calmantes, ter atenção ao que você come, ao que você bebe, né? Então, se você come uma comida muito gordurosa, muito embutido à noite, gente, de vez em quando a gente faz isso, né? Final de semana, né? Ninguém também é de ferro, mas a grande maioria dos dias a gente evitar de ficar bebendo bebida alcoólica muito de noite. Tanto é que você pode perceber
é que quando você bebe muito, o seu sono piora muito. A gente tem um sono picado de má qualidade, né? Então, não usar eletrônico, né? Evitar ficar utilizando pelo menos uma meia hora antes de deitar na cama e evitar atividade física muito à noite. Então, evita de correr, de ir para a academia 9, 10 horas da noite, 8 horas da noite. Se você tiver como organizar sua rotina para ir dormir mais cedo, é melhor, tá? Óleos essenciais que vão te ajudar com o sono. Eu coloquei todos esses, se vocês quiserem dar um print na tela, ou depois eu posso enviar o PDF. Esses óleos vocês podem fazer misturas, né? São todos óleos com propriedades calmantes, propriedades relaxantes. Eu amo, por exemplo, o Serenity. Você pode misturar o Cedarwood, é um óleo que traz ele é amadeirado, né? O cheiro forte. Você pode misturar, por exemplo, com a bergamota, que é excelente para o sono. Ylang Ylang é muito bom para o sono e tem ali o fator calmante também. Então, você vai fazendo misturas. Eu gosto sempre de colocar no difusor de 2 a 3 gotas de cada um, para a gente... E você vai misturando, ver o que fica melhor para você. Aqui em casa eu misturo muito, né? Quando os meninos são com problema respiratório, eu coloco um breu branco junto com Serenity, um brief com lavanda, tangerina com cedarwood, são todos óleos que vão te levar a ter uma qualidade de sono mais interessante, né? E aí eu sempre coloco num total de 6 a 8 gotas. Se eu vou misturar 3 óleos, eu coloco umas 3 gotas de cada, de 2 a 3 gotas. E eu gosto muito, eu tenho utilizado muito Siberian Fir no meio do meu peito aqui. Toda noite eu estou pingando uma gotinha e estou espalhando. E aí eu pego, inala, e inala de maneira consciente, tá? É importante que você faça isso, que você para prestar atenção e faça essa inalação de pelo menos umas 10 vezes. Por quê? Porque quando você faz essa inalação consciente, que você presta atenção, você manda essas respostas aromáticas para o seu cérebro e você vai conseguir ter um resultado muito melhor. Então, antes de dormir, põe lá no difusor, pega a sujeira que fica no vidro, gente, porque fica, você pingou, você pode passar aqui, ó, que vai ter óleo, e você vai passar e vai ver que você vai conseguir aproveitar a gotinha que está ali, tá? Se você não quiser usar de forma aromática, você pode fazer um rolon, talvez um rolon para o sono, né? Para te acalmar, e aí você pode passar no centro do peito, na sola do pé. E eu já utilizei óleo sublingual para quando eu estava muito ansiosa, sem sono nenhum, e nervosa, e a cabeça cheia de pensamento, e não durmo de jeito nenhum. Você pode fazer ou um mel com óleo essencial. Aqui onde eu estava pesquisando, falaram óleo de lavanda. Lavanda é um óleo que tem um gosto bem peculiar e forte, é bem gosto de flor mesmo, não é um gosto muito agradável. Então, talvez se você tem dificuldade, você pode tomar na cápsula, e você pode fazer tangerina, por exemplo. Tangerina é um óleo calmante que traz uma calma bacana. Você pode misturar no mel ou usar na água, tá? E aí, quando a gente estava falando de hormônio, e pensando em sono, e pensando em questão emocional, gente, quando a gente está muito estressado e quando você está muito ansioso, começa a perceber que às vezes a gente ganha peso de uma forma muito mais fácil. E esse ganho de peso, ele vem de maneira crônica, né? Por quê? Quando você está muito ansioso, você está muito estressado, e isso se repete todos os dias, você vai virando uma bola de neve, porque você se alimenta mal, você dorme mal, você não faz exercício, você come comida ruim, porque o seu corpo está precisando muito de energia, e aí ele vai olhar para a comida, ele vai ter vontade de comer qual comida? A comida que está chamando mais atenção para ele, aquela comida que está pulando nos nossos olhos, né? E aí a gente libera, quando está muito ansioso e muito estressado, muito cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E o que o hormônio do estresse faz? Ele fala assim: deixa eu produzir gordura, porque a gordura vai me proteger. Se acontecer alguma coisa de ruim comigo, eu estou protegido. Eu vou ter estoque, eu vou ter energia para eu poder gastar depois. E aí, o que ele faz? Ele segura a gordura, ele não deixa ser queimar essa gordura de uma maneira efetiva, e ele estimula a produção de mais gordura.
Gente, pensa, por que eu quis trazer essa aula, e aí logo no começo do ano, para a gente já arrebentar, né, e começar a se cuidar. Não adianta nada você ficar correndo na academia igual um louco, passando fome, estressada, aí você fica mais estressada, porque você fica com mais vontade de comer as coisas, você está muito nervoso, vai liberar mais cortisol, com mais cortisol você vai manter a sua gordura, você vai ter uma dificuldade muito maior de queimar gordura. Então, é muito importante que eu vou falar muito hoje sobre isso, de autoconhecimento, que você conheça o que está te incomodando e que você use o óleo essencial, que é uma ferramenta que você tem ali na sua mão para cuidar dessa ansiedade, desse estresse, né? Na hora que você sentiu ansiedade, lança mão de um óleo, esteja com ele sempre à mão, faz um rolão, pega um vidrinho pequeno, carrega sempre na bolsa e tem esse movimento de inalar e de se acalmar para que a gente consiga ter um resultado ali no emagrecimento, porque senão de nada adianta você cuidar de alimentação, cuidar de tudo, você não está cuidando das suas emoções, né? A gente tem um problema grande com isso, né? E aí, quando eu falei lá no início sobre a parte dos sistemas, né? Dos sistemas como um todo, o nosso intestino, cada dia que passa, a gente sabe-se cada dia mais que o nosso intestino, ele é como se fosse o nosso segundo cérebro. Tem uma grande quantidade de liberação de hormônios, de absorção de nutrientes, que vão influenciar na nossa vida como um todo. Sistema imunológico, tudo tem a ver com o intestino. Se o seu intestino está muito sujo, se o seu intestino está muito inflamado, se você está com desbiose, o que é desbiose? Você tá, o nosso intestino ele funciona com uma grande quantidade de bactérias. E se tem um volume muito grande de bactérias ruins e uma quantidade muito pequena de bactérias boas, a gente vai ter uma dificuldade no emagrecimento, na absorção de nutrientes, né? Na liberação de hormônios que vão trazer prazer, que te deixar melhor. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso sistema digestivo, né? Que o nosso sistema ele comece a funcionar de uma maneira adequada. E o óleo essencial, ele vai ter um papel interessante nesse sentido, porque não é que ele vai produzir mais bactérias ou que ele vai mudar isso nesse sentido, mas ele vai trazer um suporte para que esse intestino consiga trabalhar de uma maneira equilibrada, tá? Então, quais que são os óleos essenciais que a gente vai utilizar para a saúde intestinal? E aí, gente, você não vai utilizar só de vez em quando, você vai utilizar com frequência, tá? É para utilizar todo dia, depois da refeição, umas 2 vezes por dia. No óleo essencial, o menos é mais, né? Então, quando você tem ali, é preferível que você use 1, 2 gotinhas de óleo essencial 2, 3 vezes por dia, do que você tome 5, 6 gotas de uma vez, né? Então, tem esse óleo essencial sempre à mão, usa na garrafinha, coloca no copo d'água, na cápsula. Eu tenho usado muito, gente, muito ultimamente. Tangerina com peppermint. Eu, Angélica, não gosto muito do peppermint na água. Para o meu paladar, eu acho que ele amarga. Então, eu coloco ele na água, na garrafinha, que eu falo, para ficar ao longo do dia. Então, eu coloco no copo, tangerina com peppermint. É muito bom para equilíbrio hormonal, essa dupla. E aí, a gente coloca eles juntos, tá? E... Só um minutinho, gente. Deixa eu ver se tem algum recadinho. Gente, ninguém tá vendo a tela, não? Tá, né? Não falo para mim. Você tá vendo aí o intestino? Os engestos, tá? Como usar os olhos. Para a saúde intestinal, tudo certo? Sim, para mim tá. Acho que a Giovana que está conseguindo. Giovana, apareceu para você? Depois vocês me contam, se não tiver. E aí, gente, para a saúde intestinal, esses óleos são muito interessantes. Orégano, marjoram são óleos mais quentes, né? O que isso significa? Que é muito importante que a gente utilize eles diluídos. E se a gente for utilizar ele diluído,
que ele a gente não utilize por um intervalo de tempo muito grande, que não seja de óleo de uso contínuo, que você dê um intervalo ali para cuidar para uso de óleo essencial como orégano, óleos quentes, né? Peppermint é muito bom, Zengeste é muito bom, a copaíba ela é excelente porque ela ajuda a desinflamar o corpo. Todo mundo precisa tomar copaíba, gente. Se todo mundo soubesse o quanto que a copaíba vai mudar o seu desempenho, ela vai te desinflamar, ela vai te ajudar com questões intestinais, né? Com questões anti-inflamatórias. Ela é um anti-inflamatório muito potente, com dor. Então, eu tenho usado o meu protocolo ultimamente, eu tenho utilizado muito tangerina com peppermint logo pela manhã, quando eu acordo. Logo depois do café da manhã, eu tenho tomado o Zendocrine, que é um óleo que desintoxica de uma maneira muito profunda. Então, eu tomo o Zendocrine junto eu vou falar deles daqui a pouco, com o ômega e as vitaminas, né? Depois, eu estou tomando o Zengeste após a digestão, após o almoço. Aí eu volto com tangerina e peppermint, depois eu tô tomando os endocrine. Então, os endocrine eu tô tomando 2 vezes por dia, peppermint e a tangerina também, né? Que é essa questão da gente tomar um volume pequenininho de óleo, mas a gente colocar o óleo no nosso corpo por mais vezes. Por quê? Porque o corpo, ele utiliza o óleo e ele secreta logo aquilo ali que ele não utilizou em um intervalo de tempo muito rápido, né? Então, por isso que é importante a gente utilizar os óleos dessa maneira. E aí, como eu falei, o óleo essencial, ele é um hábito, né? Bem como outros hábitos saudáveis, né? Então, o processo de emagrecimento e se manter magro tem tudo a ver com mudança de hábito. E o que você tem que mudar na sua alimentação? Você tem que mudar, ingerir mais fibra. Gente, e no começo é difícil da gente fazer, mas depois começa a melhorar tanto, a gente sente falta quando você não alimenta de forma saudável. Então, assim, ingerir mais fibra, fruta, água. Se você tem dificuldade de tomar água, coloca água com óleo essencial. Um óleo muito gostoso é o Spearmint, que me veio aqui na cabeça agora, que é o hortelã, a menta verde. Ele é um óleo também excelente para a saúde digestiva. E a gente ter cuidado com alimentos super processados, né? Muito rico em açúcar, gordura, corante. E todo esse processo, toda essa união, eu vou cuidar do meu sono, eu vou cuidar da minha saúde digestiva, eu vou ter novos hábitos, retenção de líquido, né? Como que o óleo essencial vai me ajudar a diminuir? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente está inchada, você está com a barriga distendida, você nem está gorda, nem está muito acima do peso, você está inchada, retendo líquido demais, e aquilo ali você fica parecendo que você está maior, você abaixa. Esses dias eu estava agachando, falei, gente, parece que a minha perna está túrgida, né? É por isso que eu comecei esse protocolo diferente, para ver se eu elimino, né? Todas essas toxinas que a gente vai aí acumulando. E a retenção de líquido tem tudo a ver, por quê? Porque ela leva ao acúmulo de água, né, no interior da célula. E se eu não me engano, eu fiz não sei se foi o manjericão, acho que é o cilantro, que eu não falei do cilantro nessa aula, mas o cilantro ajuda muito com essa questão de gordura de dentro da célula. Ele ajuda a expulsar essa gordura de dentro da célula. Agora eu estou falando de água aqui, mas é que eu lembrei disso, né? O cilantro é um óleo para a gente pensar depois sobre ele de novo. E a retenção de líquido, por que a gente retém líquido, né? Às vezes ingestão de muito álcool, ingestão de muito sódio, comida super processada, comida congelada demais, caldo de legume, aquele processado, tem sódio demais, macarrão instantâneo tem muito sódio. Então, olha lá no rótulo dos produtos, não sei se você consegue ver, sempre os que estão primeiro na lista de ingredientes são os que têm uma maior quantidade dentro do produto. Evita utilizar esses produtos que têm um sódio demais e começa a beber mais água, né? Para que você consiga cuidar dessa saúde e começar a eliminar o líquido, né? Porque junto, você precisa eliminar, gente, você precisa tirar o que tá ruim ali. E como que você vai fazer isso, né? Como é que você vai desinchar, né?
Como que eu vou fazer o uso do óleo essencial? Vou beber muita água? Vou. Garrafinha sempre em inox. O que você pode colocar na água para te ajudar a desinchar? E vocês vão ver que tem alguns óleos repetidos que vão também ajudar a melhorar o metabolismo, aumentar esse metabolismo. Então, na água, eu gosto de colocar o grapefruit, o limão, a laranja, que é o white orange, o smart sasse, o gengibre, tá? São óleos que eles ajudam muito a desinchar, a diminuir a retenção de líquido. E para uso tópico, como que eu vou utilizar esse óleo de forma tópica? Você vai pegar uma embalagenzinha, se for de plástico, quando você vê aquela setinha lá embaixo, assim, se for número 1, você pode utilizar óleo essencial nela. E aí você vai usar ou óleo de coco ou um creme neutro. A doTERRA tem creme neutro. O óleo de coco da doTERRA também é muito bom, um creme de base vegana ali. E aí você vai colocar os óleos essenciais, né, numa diluição de 4, 5%, e vai utilizar esse óleo essencial umas 2 vezes por dia, de forma tópica, fazendo massagens. E aí eu trouxe essas dicas aí, por quê? Porque não adianta nada a gente massagear jogando a linfa para o lugar errado. Eu preciso jogar essa linfa para os meus gânglios para eu conseguir absorver, né, eliminar isso. Então, se eu vou fazer na barriga, eu faço para movimentos para dentro, né, ou nesse movimento de caracol. Atrás dos nossos joelhos tem os gânglios, né, que ajudam muito com essa questão de desinchar. Então, você faz um movimento assim, em ascensão para as pernas, para a parte dos gânglios e nas virilhas, né? E nas axilas também, logo embaixo das axilas, a gente tem gânglios aí. Então, é muito interessante que você faça essa massagem. O óleo essencial vai te ajudar a render mais, né, essa eliminação de líquido, e você, então, utilizando de forma tópica e internamente, você vai ver que você vai desinchar mais, e você vai ver que vai, por exemplo, o óleo de limão, para mim, é um óleo que diminui muito a quantidade, a vontade de ficar comendo, né? Ele corta essa questão da compulsão. Então, é bacana, ele vai te ajudar com essa parte da limpeza, mas ele também vai te ajudar com a compulsão alimentar, tá? E sempre lembrar de utilizar internamente na garrafinha, tá? Nunca utilizá-lo em garrafa de plástico, copinho de plástico, tá? Porque não vale a pena. E aí, sobre esses hábitos saudáveis, né? Teve umas coisas que eu trouxe de mim mesma, né? Do meu dia a dia. O meu pai falava muito para a gente mastigar muito bem os alimentos. Se você mastigasse muito bem os alimentos, você ia comer muito mais. E faz todo sentido. Gente, começa a observar. Eu estava até esquecendo disso, eu vou começar a fazer. Se você come muito rápido, o nosso corpo, o que manda o sinal para o seu cérebro que você está sendo saciado, que você está comendo e que está trazendo saciedade, é a questão da mastigação. Então, se você mastiga muito pouco e vai engolindo a comida inteira, primeiro, você não vai mandar esse sinal para o seu cérebro falando que você está saciado, e segundo, o seu estômago, o seu intestino, mas principalmente o seu estômago, vai ter que trabalhar muito mais para poder fazer o papel que a boca não fez, que era de mastigar. Então, mastiga bem os alimentos, né? O papai falava assim, conta, sei lá quantas vezes, você ter o hábito de aprender a fazer isso. Então, mastigue bem os alimentos. Outra coisa, não coma fazendo outras coisas. Eu coloquei aqui televisão, as pessoas têm muito hábito de comer vendo televisão. Aqui em casa, isso para mim é a morte, desde pequena. Por quê? Quando você está comendo na frente da televisão, você não está prestando atenção no que você está fazendo, porque você está vendo a televisão, você não está prestando atenção na sua comida. Primeiro, você não vai ter prazer ao comer. Segundo, que você vai comer e não vai perceber o tanto que você está comendo. Então, você vai comer um volume muito maior de comida, tá? Beber muita água. Muitas vezes, a gente confunde sede com fome, né? Você bebe pouca água, você está desidratado, né? É importante que você beba muita água ao longo do dia, até para o seu corpo funcionar melhor. Quando o nosso corpo manda sinal de que você está com sede, gente, a gente já está em processo de desidratação,
tá? Então, não espere você ter sede para você beber água. Bebe água antes. Medite. Ai, a tal da meditação. Nossa Senhora, criar o hábito, parar de ficar pensando nas coisas é muito difícil. Mas, inclusive, na questão de compulsão alimentar é importante. Por que eu coloquei para você parar e respirar? Muitas vezes, quando a gente tem uma compulsão alimentar, que você vai lá, você come sem parar, sem perceber, e a compulsão alimentar, ela é uma doença, né? Quando você está ali comendo sem sentido, sem ter fome. Você vai lá e pega comida e começa a comer, e aí você come uma barra de chocolate, na hora que você viu, você já está culpada, mas você não viu aquilo ali acontecer, né? Eu quero te convidar a parar para pensar um pouquinho e respirar, né? Essa meditação, não que você vai parar e ficar... Mas respira fundo algumas vezes, fala, ô, peraí, o que eu tô fazendo? Por que eu tô comendo tão rápido? Por que eu tô vindo aqui? Será que eu preciso dessa comida? Será que eu tô com fome mesmo? Será que eu não tô querendo preencher alguma coisa minha com essa comida? O que tá acontecendo, né? Porque muitas vezes, e eu vou falar disso daqui a pouco, né? A nossa compulsão alimentar tem muito a ver com a questão de você tá ali querendo preencher algum vazio, ou você tá com raiva, ou você tá ansioso, estressado, e você come. Aquela comida não tá te fazendo diferença, né? Você tem que cuidar de outra coisa, de outra dor, não é da comida. Você vai só trazer mais uma dor, que é você engordar. Então, tenha esse movimento, né? De parar e dar uma centrada, tá? E os óleos que vão ajudar com essa questão da compulsão. E eu coloquei a menina aí inalando, por quê? Porque é muito importante que essa forma de uso para compulsão alimentar seja de forma aromática, né? E consciente. Coloca ali, inala o óleo essencial, ele vai te trazer calma, ele vai te trazer uma pausa ali naquele momento muito compulsivo realmente, e vai te ajudar a diminuir, né, essa loucura. E são óleos que cuidam da questão da sua imagem com você mesmo, da forma como você se vê, tá? Bergamota, patchouli, gente, eu amo patchouli, é um óleo maravilhoso. Grapefruit são óleos que trabalham muito essa questão. E o peppermint também ajuda muito com... O peppermint traz aquele geladinho, né? Aquelas balinhas, aqueles beadlets são excelentes para a gente dar uma mastigadinha. Às vezes você distrai com aquilo ali e já para de comer, né? De forma compulsiva. E aí eu pensei em metabolismo, né? A gente vai ficando mais velho, o metabolismo vai ficando mais lento, e a gente precisa ingerir uma quantidade menor de calorias para continuar mantendo o peso, né? E quando a gente quer cuidar, e vocês vão ver que tem muito óleo repetido aí, né? O que a gente usa, né, em óleo essencial para aumentar o metabolismo? O gengibre é maravilhoso. Gente, gengibre na água é muito gostoso. O grapefruit é um óleo que trabalha muito essa questão de aumentar o metabolismo, tanto é que os dois estão ali no Smart Sasse. A cássia, bem como o orégano, é um óleo quente, então você tem que ter um cuidadozinho ali na hora de utilizar a cássia. E o peppermint, ele ajuda muito na questão digestiva, e ele é um óleo que tem esse poder realmente, né, de movimentar mais. Tanto é que você usa ele muito antes de exercício físico, ele te ajuda a dar um gás, a trazer uma energia. Então, eu gosto muito de utilizar esses óleos internamente para cuidar dessa questão do metabolismo. E de forma tópica, né? Eu coloquei o vidrinho de um creme aqui para a gente fazer a mesma misturinha, né? Sempre ter cuidado, gente, quando você for usar óleos de forma tópica, se você colocar um óleo essencial cítrico, não vai para o sol, porque ele mancha a sua pele, tá? Se você for ao sol, bem como se você descascar um limão e for para o sol. Então, tem que ter muito cuidado com essa parte. Mas o óleo essencial misturado no creme, ele também vai te ajudar a cuidar desse metabolismo, tá? Então, e aí você vai fazendo as misturas e vai vendo o que dá mais certo. E aí, vocês estão vendo que é uma bola de neve do bem,
né? Porque eu vou estar dormindo melhor, eu vou estar com o intestino funcionando melhor, eu vou ter um metabolismo melhor, como consequência, eu vou ter mais ânimo para fazer exercício físico. E é uma das coisas que mais pegam, né? As pessoas não têm vontade de fazer exercício, de se exercitar, né? E quando a gente faz algo que a gente não gosta, é muito mais difícil da gente fazer, né? Então, procura um exercício que você gosta, que te dá prazer, que seja uma aula de dança, que seja uma luta, que seja a própria musculação, que seja uma caminhada, né? É tão interessante você fazer caminhada e estar ali presente naquela caminhada, observando o que está naquele entorno. Eu gosto muito de correr, né? Para mim, me relaxa a cabeça. Hoje estava chovendo, eu fui para a bicicleta, mas o tanto que é melhor você correr, você vê o vento batendo, você vê os passarinhos, né? Então faz alguma coisa que te dá prazer, né? E você não precisa fazer exercício só uma vez por dia, você pode malhar de manhã e fazer um exercício aeróbico à tarde, né? Fazer uma caminhada, levar o seu cachorro para passear, tudo isso é uma forma de exercício. É claro que quanto que mais intenso, maior é a perda calórica, né? Só que a gente precisa entender que o exercício físico ele não vem só para emagrecimento, né? Ele melhora a capacidade cognitiva, né? Então você pensa melhor quando você está se exercitando. Quando você chega na terceira idade, né? E que você tem músculos. Um dia escutei um médico ele falando assim: você precisa chegar na terceira idade com musculatura, porque é o músculo que vai te sustentar. Gente, quando você tem músculo, a sua queima calórica é muito maior, porque o músculo gasta mais energia. Então, você precisa de ter músculo até para você ter uma terceira idade de qualidade, né? Você vai diminuir a sua ansiedade, você vai diminuir o seu estresse, vai melhorar o seu sistema imunológico, né? Vai prevenir doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, porque você está cuidando também da sua mente, você está cuidando do seu corpo como um todo. E você pode perceber que se você tem dores articulares, ou algumas dores musculares, você piora muito quando você deixa de fazer exercício físico. Então, esteja ali sempre em movimento, né? E é um hábito, né? Eu sempre acordava lá pelas 7h30, 7h30, e sempre acordava assim atrasada, tinha tanta coisa para fazer, e ainda ia para academia, e eu comecei a fazer atividade física às 6 da manhã, né? 6 da manhã eu tô dentro da academia já, então eu acordo umas 5h30. Ainda hoje eu acordo amanhã, não tem academia, né? Então eu falo assim, nossa, amanhã eu vou poder dormir até umas 7, 6h30, 7. Mas no dia que a professora não vai, eu ainda vou 5h30 da manhã. Por quê? Porque meu corpo acostumou. No dia que eu não vou, eu sinto falta. E você vai fazer em outro horário, você não faz. Então é uma questão de hábito. A gente acostuma e sente falta depois. Mas até acostumar, você sofre. E é normal, né? É igual quando qualquer colocação de hábito, mas é importante que a gente persista para que esse hábito aconteça, né? E aí são os óleos que eu gosto muito de usar de manhã. Eu sempre uso o Peppermint, o Motivate, eu sempre uso ele diluído, tá ali na minha bolsinha da academia. O Brief eu não uso tanto, mas o Brief é um óleo que ele traz uma amplitude, né, do sistema respiratório, então ele te ajuda a respirar mais, é muito bacana. Elevation eu uso demais, eu adoro, ele te dá uma energia, um ânimo, ele eleva o seu humor para você ir fazer atividade e ficar mais animada. Chega lá no exercício físico, você vai liberar hormônios de prazer, né, que vão te trazer essa alegria, você vai passar um dia de qualidade muito melhor, né? A laranja, o limão, são todos óleos que a gente pode utilizar antes da atividade física e que vão te dar energia para fazer. Se você vai fazer vai pedalar, né? Você gosta de pedalar, gosta de correr, gosta de fazer bicicleta, você pode diluir o Peppermint no óleo de coco e passar na coxa, né? Tem um estudo que fala que o rendimento é muito maior
quando o rendimento é maior quando você utiliza o Peppermint, tanto de forma tópica, mas também de forma interna. Então, é bacana disso, porque a grande maioria das pessoas que estão fora do peso tem dificuldade de sair para fazer exercício físico, né? Tem preguiça, e o óleo essencial vai ajudar nisso, tá? E eu trouxe aqui rapidamente, eu só quero falar para vocês da importância da gente suplementar a nossa alimentação, né? E eu tenho ouvido falar tanto do ômega, né? O ômega é um complexo de gordura boa, né? O ômega 3 ele tem uma grande quantidade de gorduras boas, né? O ômega da doTERRA tem óleo essencial, tem gordura de origem vegetal e animal. Só, gente, que ele é um óleo, um ácido graxo, né, que ele ajuda muito na saúde neurológica, né? A gente precisa de gordura de qualidade para o nosso sistema neurológico funcionar bem, e a nossa alimentação não suplementa tudo que a gente precisa. Então, é muito importante utilizar aí suplementação, tá? De ômega 3. O da doTERRA é um dos óleos do nosso mercado que tem a maior biodisponibilidade, ou seja, que você vai absorver aquilo que você ingeriu, porque muitas vezes você fica ali fazendo um xixi caro, né? Cheio de vitamina, porque o corpo não absorveu, né? Então, a biodisponibilidade do ômega é muito grande. E o complexo de vitamina também é muito interessante, porque a nossa alimentação hoje em dia, ela não é... A terra que é plantada não tem a mesma quantidade de nutrientes, a gente não come a quantidade de fruta, verdura que precisa para suplementar a nossa alimentação, então fica fraca, fica faltando, e a gente precisa, né, de vitaminas, de minerais, para que a nossa célula funcione, que ela produza energia. Então, gente, vamos utilizar essa dupla. Eu tenho utilizado, e eu que não sou muito fã de carne, eu gosto muito de utilizar os dois, às vezes, né, tá com uma alimentação pobre, e essa dupla de vitamina mais de ômega 3 ajuda muito, tá? E aí, para a gente finalizar, e eu vou falar de uma parte muito importante, que é a questão emocional, né? Que a gente precisa, nesse processo de emagrecimento, e a gente falou ali de como utilizar os óleos nesse emagrecimento, né, em todas as áreas de sono e atividade física, é importante que você olhe para a sua emoção, né? Ou se você está cuidando de alguém que está em processo de emagrecimento e que não está conseguindo, ou que faz o efeito sanfona, que vai e volta, né? É importante para a gente olhar a emoção. Por quê? Muitas vezes a pessoa utiliza a alimentação para preencher buracos vazios, para preencher algo que está faltando dentro dela, ou às vezes ela se sentiu abandonada, desamparada. E o alimento, a gordura, ela vai te afagar, ela vai te proteger, ela vai te ajudar nesse sentido. É dessa forma que, às vezes, o nosso corpo entende, né? E aí a pessoa busca na alimentação, busca ali na compulsão por alimentos, né? Fora de hora, ou comer num volume muito maior, né? Do que precisa. Então, como que a gente pode fazer? E é um movimento e é um processo, né? A gente precisa... E ali, por isso que eu coloquei a meditação, que envolve parar e perceber, tá? Mas o que está me fazendo sentir assim? Por que eu estou mal, né? O porquê que eu estou comendo de maneira desenfreada? O que eu vou ganhar com isso? Trazer para a consciência, trazer para o momento presente, né? E se permitir algumas coisas também, né? Toda dieta, ela tem ali o dia, as refeições livres que você pode ter, né? A gente não pode ficar fugindo da dieta o tempo inteiro, mas você fazer a sua dieta e ter as suas quebras, gente, a gente veio no mundo para sentir bem-estar e sentir prazer, não foi para sofrer. Então, se você está no processo de emagrecimento, encaixe momentos de prazer e de alegria dentro da sua dieta. E como que você vai fazer isso? Se permitindo. Se você... Hoje, por exemplo, eu tinha uma pipoca para as crianças e eu fui comer uma pancada de pipoca, que eu adoro pipoca.
Aí eu comecei a ficar assim, culpada. Falei, não vou me sentir culpada, não. Tô comendo direitinho a semana toda. Deixa eu comer minha pipoca em paz. Não vai morrer por conta da pipoca, não. Se permitir, permita-se. Não fica se culpando, não fica se cobrando o tempo inteiro, né? E na hora que vier aquela doidura, sabe, aquela fissura para comer chocolate ou para comer alguma coisa assim, para e pensa, né? Tá, mas eu preciso comer isso tudo? Nossa, mas eu preciso comer uma barra só? Gente, doce às vezes é igual droga, né? Você come, você quer comer mais, você quer comer mais, e você não para, e vai, e o negócio vira uma bololô. Então, se você tá assim, e você tá no processo de regime de emagrecimento, vai lá, pinga um grapefruit, peppermint na língua, pega um palitinho. Essa dica a gente dava muito para fumante. Você pode pegar vários palitinhos de madeira, colocar umas gotinhas de peppermint. Para cigarro, a gente falava muito de on guard, mas peppermint você põe, deixa o palitinho ficar embebedado ali de óleo essencial, e aí você vai ficar mordiscando aquele palitinho. Ele vai, às vezes, você está só com vontade de ficar mastigando alguma coisa, ele vai te tirar aquela fissura, tá? É uma dica aí que pode te ajudar, ou então beber um copão d'água com óleo essencial. E gostar de você, a gente atrai, tudo que a gente foca muito, a gente atrai, né? Aumenta, cresce. Então, você está incomodado com o seu corpo, com a sua barriga, tá. Eu sei que você não está gostando agora, mas vamos pensar no que você tem de bom. Meu corpo está saudável, eu estou andando, eu estou enxergando, eu estou falando, eu estou pensando, meu coração está bom. Olha para o que você tem de bom, olha para a sua saúde. Não fica focando na gordura, mas que diacho, o que adianta você ficar focando na gordura? Foca nas coisas boas que você está construindo. Tá, eu tô gordinha, tô. Tá, mas eu tô fazendo regime, tô. Tô me esforçando, tô. Então, deixa eu ver, o que eu tenho de bom nesse corpo aqui que eu gosto? Meu cabelo é lindo, maravilhoso. Que bom. Então, deixa eu cuidar do meu cabelo. Eu tenho a sobrancelha linda. Minhas unhas, adoro pintar minhas unhas. Meu pé tá precisando de um cuidado mais. Eu vou fazer um momento de relaxamento, pôr o pé na água. Se cuide, goste de você, porque a partir do momento que você gosta de você, você vai focar mais nos pontos positivos e é isso que vai acontecer mais, tá? E aí eu trouxe aqui 4 óleos essenciais que eu gosto muito e que cuidam. Cuidam de compulsão? Não, mas eles cuidam de você e às vezes é o que a gente está precisando, né? Gerânio, ele favorece a relação de amor próprio, equilíbrio do dar e receber. Né? Tem gente que dá demais, recebe de menos, tem gente que quer só receber e não quer dar, né? E ele preenche o materno, né? Se está faltando alguma parte maternal ali, ele traz esse preenchimento. O grapefruit, a toranja, é um óleo excelente para você conseguir ver a sua imagem corporal, né? Você se aceitar, né? Combater a autocrítica, o perfeccionismo, né? Ele trabalha recomeço, alegria, leveza, e ele tira essa carga emocional que você pode ter. O ylang-ylang, gente, eu achei tão interessante. O ylang-ylang, olha o que ele trabalha: preenchimento interno, reduz culpa, punição, necessidade de perfeccionismo. Às vezes, a pessoa tá comendo ali, enfiando o pé na jaca, para que ela possa se punir, né? Então, é interessante a gente ter cuidado, olhar essa parte. E a bergamota, né? Que trabalha autoconfiança, autovalorização, determinação. Então, são óleos que a gente vai utilizar para a parte emocional, principalmente de maneira aromática, para ter esse resultado que a gente precisa. E é um conjunto, pessoal, é um conjunto de fatores que a gente precisa cuidar para que a gente consiga emagrecer, né? É um convite a uma vida mais saudável, mais completa, né? Para a gente ter esse cuidado maior, tá bom? Então, é isso e tem que colocar no dia a dia. Não colocar no dia a dia, não adianta. A gente não vai ter o resultado que a gente espera.